Sandra não é bem assim, Daniotti, veio trabalhada no Dourado. Escuta, roupa preta. Menina do céu, olha, todo mundo no mesmo... Paramentada, né? Advogada. Não, tá lindíssima, Obrigada, lindíssima. Obrigada. Bora pra gente não perder tempo? Vamos lá. Respondendo perguntas do pessoal de casa sobre direito de família, porque a doutora Sandra Daniotti é advogada. Vamos lá. Eu ia falar para brincar advogada, mas não... Certo, é advogada. Advogada. José Carlos, tenho 60 anos, sou casado pela segunda vez e tenho 3 filhos. Quero vender um imóvel para o meu filho do primeiro casamento. Posso? Não deve ser assim, só se tiver anuência dos filhos e da atual esposa. Por quê? Pode anular. Tem mais 2 filhos. Então, você, por exemplo, para evitar que haja fraude, que beneficie só um, então é interessante que pegue a anuência, a assinatura, e a anuência é a concordância com a assinatura, com expressa previsão em contrato de compra e venda para o irmão. Assim você não vai ter problema e não vai anular a venda. Se ele quiser vender para qualquer outra pessoa, pode? Pode, 60 anos não impede. Ele o fato é capaz de ser filho isso, de ascendente para descendente. E isso pode gerar uma anulação do ato. Perfeito. Tá? Mais uma pergunta da Olívia. Soube que o não cumprimento das visitas pode gerar dano moral. É verdade? Das visitas, no caso de separação? Isso, de regulamentação de visita. Tem que cumprir. Se não cumpre, pode gerar o dano moral? Pode, desde que comprovado que essas visitas ele não exerceu esse direito, porque não quis, realmente não prestou atenção nos filhos, não dava atenção necessária. E quando se demonstra ainda que os filhos tiveram problema de ordem psicológica, pior ainda. Então, se restar comprovado, pode sim. Então, você pode pedir, inclusive, o cumprimento das visitas com aplicação de dano moral. É possível. Próxima pergunta, Márcia. Temos um filho maior, porém com síndrome de Down. Vamos fazer o divórcio em cartório por ser mais simples e não... Fomos fazer o divórcio em cartório por ser mais simples e não aceitaram. Está correto? Infelizmente, eu digo assim que está correto, porque não pode ser feito em cartório com filhos menores e nem com incapazes. Então, você diz assim, mas é como citado, síndrome de Down, mas existe uma certa incapacidade, quer dizer, alguém é responsável por essa criança? Então, se existe, ainda que seja maior de idade, tem incapacidade, então não pode, por quê? Tem que preservar o direito desta pessoa, desse ser humano. Então, o que acontece? Você pode pedir a ordem judicial, pode pleitear os direitos dessa pessoa judicialmente, do seu filho, que ainda que incapacitado, e depois você pode resolver isso em cartório. Então, já que vai fazer tudo isso, faça em juízo de uma vez, decida a questão das visitas, a pensão alimentícia, porque ele não tem a capacidade de sobrevivência própria, né? Então, estabelece tudo isso e já faz o divórcio em juízo. Aí você não vai ter problemas. Próxima pergunta, Eliette. Estamos separados há 2 anos. Na época, somente resolvemos no fórum questões sobre os nossos filhos menores. Agora, podemos fazer o divórcio em cartório de notas? Olha só, é bem parecida a pergunta. Pode fazer sim, desde que seja resolvida a questão dos menores, porque a lei proíbe que faça em cartório quando há menores e incapazes, o que a gente falou anteriormente. Mas você resolveu, separou, está separado de fato, não fez o divórcio, mas resolveu a questão das visitas, a guarda e a pensão no juiz, no judiciário, então você pode levar esses documentos para o cartório e fazer o divórcio normalmente. E até, inclusive, pode até pedir que o promotor se manifeste com relação a isso. Percebe, Regina? Então, a questão dos menores não pode ser discutida em cartório, porque cartório de notas é o que vai lá, não existe um juiz para decidir. E quando há menores, o promotor obrigatoriamente tem que se manifestar, porque tem que ser preservados os direitos dos menores. Tá? E tem que passar para isso. E tem que ter o crivo judicial. Tá certo. Mais uma pergunta, Ângela. Estou doente devido a agressões e ameaças do meu companheiro. Posso pedir a separação? Tenho direito ao auxílio-doença pelo INSS? Olha, Regina, neste caso aí não se pode pedir, deve pedir a separação, não só a separação, mas o afastamento do agressor do lar, imediato. Então, você ingressa com esse pedido, o agressor é retirado imediatamente com ordem judicial, com acompanhamento de oficial de justiça. E aí, eu vou dizer mais, o que tem de novo, vamos dizer assim, é que esse agressor, porque ela tem direito a um auxílio-doença
porque se gerou essa incapacidade dela trabalhar por questão de ordem psicológica pela agressão sofrida, o agressor vai ter que ressarcir o erário, vai ter que ressarcir o INSS pelo prejuízo que ele está causando. E todos os prejuízos que ele causou. Então, hoje não sai ileso. Ah, só saiu de casa, se retirou, é suficiente. Não. Não é bem assim. Não é bem assim. E vou dizer mais. O empregador não pode demitir a mulher que sofre essa questão das agressões, que tem a medida protetiva e que não tem condições de retornar ao trabalho por conta disso. Então, o emprego deve ser mantido enquanto perdurar esse afastamento. Bacana, né, Muito, Regina? muito. Então, ela tem o mínimo de segurança possível Para tratar dela, para né? tratar dela. Exatamente. Próxima pergunta, Ayrton. Quando casamos, minha esposa já tinha um filho. Eu o tenho como se fosse meu filho. Posso ir no cartório e pedir para colocar o meu nome na certidão dele? Então, como se chama isso? Se chama a filiação socioafetiva. Então, você tem aquela criança como se fosse seu filho, você cria, você dá amor e carinho, atenção e cuida como se fosse seu filho. Mas não tem o seu nome na certidão. E hoje nós temos a Constituição, as leis que prevêem primordialmente essa questão da afetividade. Então, é possível sim. Então, mas só pode quando a criança tiver acima de 12 anos. Então, ela já com 12 anos você pode até em juízo, você pode ser ouvido. É por essa questão. Mesmo se essa criança já tiver o nome de outra pessoa como pai? Isso, bem interessante. Como é que funciona essa certidão com socioafetividade? Paternidade socioafetiva. Vai incluir o nome dos filiação. Então, vem o nome da mãe e o nome dos pais. E consta lá... Ah, pode ter dois pais. Pode ter duas mães, pode ter duas mães, dois pais. Multiparentalidade. É o que nós chamamos de multiparentalidade. As coisas estão mudando bastante. E aí, essa criança vai ter o direito aos bens deixados por esse pai socioafetivo. Pelos dois pais, pelas duas mães. Exatamente, o que for melhor para a criança. Interessante, né? Demais. Mas só entre 12 e 18 anos. Ah, mas eu quero fazer anterior a essa data. Então, você vai ter que ingressar judicialmente com o pedido. E depois dos 18, não pode mais? Aí, depois dos 18, maioridade pode sim, mas tem que ter a concordância. Então, por exemplo, eu quero colocar na sua certidão que eu sou sua mãe. Ah, mas eu não quero que você seja minha mãe socioafetiva. Então, aí, maior, ele já pode dizer o que quer ou não. Percebe, Regina? Sim. Então, não adianta querer ser pai ou mãe se o maior não vai aceitar. Tá? Mais uma. Luiz. Me casei, ele tinha 60 anos e o regime foi de separação de bens. Ele faleceu com 80 anos. Agora, fiquei sabendo que não tenho direito ao patrimônio. Está correto? Vamos dar contagem. Olha só, essa pergunta é bastante complicada, bem importante. Casou, ele tinha já 60 anos. Então, se você voltar lá, a lei mudou em 2010, que houve necessidade, até 2010, Regina, para casar com 60 anos, era com regime da obrigatoriedade da separação de bens, era obrigatório. Como é obrigatório hoje, mas mudou para 70 anos. Em 2010 mudou para 70 anos. Então, se casou com 60, ele faleceu agora com 80, então foi na época em que essa lei perdurava, que era aos 60 anos. E que era do regime obrigatório da separação total de bens. Então, o que acontece? Existem muitos casos assim. Então, quando há o falecimento, quem que vai ser os herdeiros? São os herdeiros naturais, da linha de cima para baixo, e se não houver os colaterais, mas essa atual esposa, que casou com o regime da separação total de bens, ela não tem direito ao patrimônio, porque foi o regime obrigatório. A gente não está falando em separação legal de bens, que é outra coisa. Então, tudo aquilo legal de bens, tudo que você adquire na constância, que for com o seu sacrifício, você vai discutir a possibilidade dessa divisão, mas na obrigatoriedade, não. Porém, o que eu digo, a notícia boa na história, que ela não vai ter direito, mas tem direito à moradia. Então, existe na lei hoje um dispositivo que prevê, você não tem direito sobre o bem, mas você vai poder usufruir até a sua morte. Não vai para a rua. Não vai para a rua. Então, mas tem uma sobrinha, mas tem um outro herdeiro. Ok, esse herdeiro só vai poder tomar posse desse bem no falecimento dela. Né? Pelo menos não ficou sem ter onde morar, vai usufruir do bem. Mas não é de direito dela.
Tá bem? Pelo menos, né? Pelo menos isso. Vamos pra mesa, né? Opa! Comer um bolo de bem casado. Nossa, Mas que hoje, convite, uma não? metralhadora, né? E a gente espera que entendam, Doutora né? Sandra Daniotti, advogada. Não é E-mail. bem assim? Doutora Sandra, não é bem assim, Daniotti. O e-mail dela é sdaniotti@uol.com.br. Daniotti, com I e 2 T's. Daniotti, sdaniotti@uol.com.br. O telefone da doutora Sandra Daniotti é 3857-5778. 3857-5778. E o Insta? É Sandra, @Sandra_Daniotti. Pronto. Qualquer coisa, entra aqui no Insta do Mulheres e pega. _Daniotti, é isso mesmo. Então, pronto. Nos vemos à mesa, então. Até já. Muito Obrigada, obrigada, viu? Regina.